Então, nessa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão diária de algumas figuras planas mais importantes. Até porque alguns de vocês irão fazer prova aí de recuperação. Esse é um dos conteúdos. O conteúdo da aula passada, mas esse conteúdo de hoje vai ajudar vocês nessa provinha aí. Área de algumas figuras planas. Primeiro observemos as formas dessas figuras, como nós já havíamos feito na aula passada. Então, observando as formas, aqui nós temos um retângulo, aqui nós temos um quadrado, um paralelogramo e um triângulo. Mas o que caracteriza essas figuras são exatamente as características peculiares de cada uma. O retângulo tem os lados opostos paralelos e iguais, então esse lado aqui tem a mesma medida que esse, e esse lado tem a mesma medida que esse. Aqui nós temos 4 ângulos de 90 graus, ou seja, os segmentos são perpendiculares. Dizemos que essa figura aqui, com essas características, é o que chamamos de retângulo. O quadrado tem os mesmos 4 ângulos retos, porém os 4 lados têm a mesma medida. Então, tem todas as características do retângulo, mais uma característica específica, que é dos 4 lados serem iguais. Então, essa figura aqui é o que nós chamamos de quadrado. Essa outra figura aqui é o que nós chamamos de paralelogramo, e recebe esse nome pelo fato de ter os lados opostos paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse e tem medidas iguais também. E esse lado aqui é paralelo a esse e tem medidas iguais também. Então, observem que o paralelogramo tem todas as características do retângulo, exceto o fato de não ter esses ângulos aqui de 90 graus. Quando não tem esses ângulos de 90 graus, ele não pode ser chamado de retângulo. Ele é chamado de paralelogramo apenas. E o triângulo é o polígono que tem esses 3 lados iguais. Então, isso aqui nós chamamos de triângulo. Como cada figura tem uma característica, é natural que na hora de calcular a área de cada uma delas seja calculada de forma diferente. No caso do retângulo, para calcular a área, nós multiplicamos esse lado, que nós chamamos de base, por esse lado aqui, que nós chamamos de altura. Então, a área do retângulo vai ser base vezes altura. O mesmo poderia ser feito com o quadrado. Poderia dizer que é esse lado vezes esse lado, ou seja, base vezes altura. Só que no caso do quadrado, a base e a altura são coisas iguais. E aí a gente acaba chamando de lado, mas a forma é a mesma. Vai ser lado vezes lado, ou base vezes altura, só que no caso do quadrado, base e altura têm tamanhos iguais. No paralelogramo, a base pode ser qualquer um desses segmentos. Se você chama isso aqui de base, a distância entre esses dois lados é o que vai ser chamado de altura. A altura é a distância entre essas duas bases. E aí a área do paralelogramo vai ser calculada da mesma forma que a área do retângulo, que é multiplicando a base pela altura. E para finalizar, nós temos aqui o triângulo. Se você chamar esse lado aqui de base, a distância do vértice oposto à base até esse segmento chamado de base, essa distância aqui, é o que chamamos de altura. E aí a área do triângulo tem uma particularidade interessante. A área vai ser dada por base vezes altura dividido por 2. Uma forma da gente visualizar essa divisão por 2 é que se você completar a figura, puxar um triângulo igual a esse aqui para cima, a gente vai ter o que a gente chama de paralelogramo, que a fórmula é base vezes altura, mas aqui a gente tem só metade dele, por isso que acaba sendo dividido por 2 aqui, ó. Esse 2zinho é porque o triângulo equivale a metade de um paralelogramo. Vejamos alguns exemplos. Vamos ver como que vai funcionar no exercício. Queremos calcular a área dessas figuras aqui.
Notem que a primeira é um retângulo, então essa área vai ser calculada multiplicando a base pela altura. Olha, quem é a base? A base, 8 metros. A altura, 4 metros. É extremamente importante que os dois estejam na mesma unidade de medida. Se uma está sendo feita uma medição em metros, a outra medição também tem que ser feita em metros. Eu não posso ter metro e decímetro, por exemplo, para efetuar esse cálculo de área. Como já estão na mesma unidade de medida, é só multiplicar 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32 metros quadrados, que é a área desse retângulo. A segunda figura é um quadrado. E a área a gente calcula multiplicando o lado pelo lado. Então a área vai ser 5 vezes 5, que vai dar 25. 25 centímetros quadrados, porque a unidade de medida está em centímetros. Centímetro quadrado. Bom, para finalizar a aula de hoje, nós temos aqui dois probleminhas. Um retângulo possui 18 metros quadrados de área. Sabendo que sua base mede o dobro da sua altura, quais são as medidas da base e da altura desse retângulo? Uma questão relativamente simples de se fazer. Imagina que você tem aqui um retângulo. Eu não sei as medidas desse retângulo, mas sei que a base é o dobro da altura. Então, se aqui a altura mede x, a base vai medir 2x. Eu sei que quando eu multiplico a base pela altura, isso tem que dar 18. Bom, então, sem precisar utilizar a equação do primeiro e do segundo grau, a gente pode pensar no seguinte: eu quero dois números que multiplicados entre si dá 18 e que um seja o dobro do outro. Então vamos pensar no seguinte: vamos pensar em uma base B e uma altura H, de forma que B vezes H tem que dar 18. Notem que os possíveis resultados inteiros para esse problema são o seguinte: se a base for 1, a altura tem que ser 18, porque 1 vezes 18 dá 18. Se for 2, 2 vezes 9 dá 18. Se for 3, 3 vezes 6 dá 18. Chegou na metade do número, você já para. Por quê? Aqui está dizendo que a base é o dobro da altura. Observe que não pode ser 1 e 6, porque 1 não é o dobro do outro. Não pode ser 2 e 9, porque 1 não é o dobro do outro. Só pode ser 3 e 6. 6 é o dobro de 3, e 3 vezes 6 dá 18. Como o dobro, a base mede o dobro da altura, então a base é maior. Então a base é o 6 e a altura é 3. Então resposta, base 6 metros e altura 3 metros. Vamos agora para a segunda. Um quadrado possui 36 metros quadrados de área. Qual a medida do lado desse quadrado? Então, primeiro nós desenhamos o quadrado. Está aqui o quadrado desenhado. Eu não sei qual a medida do lado. Vou chamar de L. Mas eu sei que L vezes L tem que dar 36. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo para dar 36? 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar 36. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Está chegando. 6 vezes 6, 36. Então esse lado aqui só pode ser então 6 metros. Então o lado mede 6 metros. Resposta L igual a 6 metros. Com isso nós finalizamos a aula. Até a próxima aula. Grande abraço para todos.